A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma de nossas lives. Eu quero te fazer um convite para você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Temos mais de 50 vídeos disponíveis no canal sobre vários assuntos bíblicos, sobre assuntos teológicos. Está tudo à sua disposição de maneira gratuita. Se inscreva lá no nosso canal. Quero falar para você também do nosso livro. Estamos com o livro de homilética e hermenêutica à disposição de todos aqueles que desejam aprender um pouco mais sobre esse assunto. O que é hermenêutica? São métodos de estudo da Bíblia. Então, esse livro vai ensinar você alguns métodos de estudo da Bíblia e vai ensinar você também sobre a postura de um pregador, sobre jargões, sobre assuntos relacionados à pregação do Evangelho, sobre como fazer sermões. Se você deseja adquirir esse livro, entre em contato conosco pelo WhatsApp 15 98120 6169. Eu queria tratar nessa aula sobre um assunto que muitas das vezes nós ouvimos falar, mas não conhecemos a fundo. Eu quero falar a respeito do Espírito Santo. Nós ouvimos nos púlpitos, nas pregações, que é importante sermos cheios do Espírito Santo, sermos batizados com o Espírito Santo. E eu vou começar a ministrar a partir de hoje uma série de vídeos falando a respeito do Espírito Santo. Então no primeiro vídeo, na primeira aula, eu quero falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu quero que você aprenda e entenda quem é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele não é um poder. Então nós vamos andar um pouco na Bíblia Sagrada hoje para aprender e entender sobre o Espírito Santo. Quero que você abra comigo a sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 6, que diz assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Quero que você abra comigo também a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo de número 8. Abre aí a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e versículo de número 8. Diz assim, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Se você quiser anotar outro texto, abre a sua Bíblia também, João capítulo 14, versículo de número 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que tenho vos dito. O texto de João, capítulo 14, versículo 26, fala assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, está falando justamente é uma promessa que se cumpriu em Apocalipse capítulo 5 e foi também falado, profetizado em Atos capítulo 1, versículo 8. A promessa de Atos 1, 8 e de João 14, 26 se cumpriu em Atos capítulo 2, que foi o dia de Pentecoste e a descida do Espírito Santo. Enquanto aqui na terra acontecia Atos capítulo 2, que era o dia de Pentecoste, eles receberam o Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, lá no céu acontecia Apocalipse capítulo 5. O Cordeiro entrava no céu e o Espírito Santo era enviado sobre a terra. Só que o texto de Apocalipse ele vai falar assim, os 7 Espíritos de Deus. E em algumas vezes no livro de Apocalipse o Espírito Santo vai aparecer como 7 Espíritos de Deus. Que 7 Espíritos são esses? Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 11, versículo 2. É uma profecia do profeta Isaías falando a respeito do Cristo e do
Espírito Santo. Fala assim, ó, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Primeiro Espírito, o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Então, os 7 Espíritos narrados em Apocalipse capítulo 5 e também Apocalipse capítulo 1, versículo 4, vai aparecer os 7 Espíritos, são esses 7 Espíritos profetizados por Isaías capítulo 11, versículo 2. E eles foram enviados à terra em Apocalipse capítulo 5 e Atos capítulo de número 2. Então, enquanto nos céus estava acontecendo Apocalipse capítulo 5, o Cordeiro estava entrando nos céus, o Espírito Santo estava sendo enviado à terra, porque até o capítulo 4, no céu, o céu era conforme, ele era igual Ezequiel capítulo 1, o Espírito Santo assistia na frente do trono, o Espírito Santo ele se movimentava na frente do trono, e no capítulo 5, quando o Cordeiro entra nos céus, ele é enviado à terra e ele começa a agir no meio da igreja. Ele está conosco e vai ficar conosco até o arrebatamento da igreja. O que eu quero falar a respeito do Espírito Santo é porque existem algumas teorias, existem alguns falsos ensinamentos a respeito do Espírito Santo. Algumas pessoas que pregam, ensinam que o Espírito Santo não é uma pessoa, o Espírito Santo é um poder. Eu ouvi algumas pessoas baseando os seus ensinamentos em Atos capítulo 1, versículo 8, porque o texto de Atos fala assim: recebereis a virtude, o poder que há de vir sobre vós. Então ali no grego é usada uma palavra chamada dínamos, poder. E eu ouvi algumas pessoas ensinarem que o Espírito Santo ele é uma força, ele não é uma pessoa. Ele não é uma pessoa. E o que me prova, então, que o Espírito Santo é uma pessoa? Existem alguns versículos bíblicos que vão atribuir ao Espírito Santo características de pessoas. Eu vou te mostrar alguns deles para você. O primeiro está em Efésios capítulo 4, versículo 30, que diz assim: não entristeçais a pessoa do Espírito Santo. Quem tem sentimento é pessoa. Então, essa atribuição de sentimentos ao Espírito Santo nos prova que ele é uma pessoa. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós sabemos que força não fala, mas pessoas falam. Então, é atribuído também ao Espírito Santo a fala. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, que ele prescuta, que ele penetra as profundezas de Deus. Então, você vê que é atribuído ao Espírito Santo o conhecimento, e um conhecimento profundo a respeito de Deus, que ele quer revelar para você e para todos aqueles que desejam aprender mais a respeito de Deus. A Bíblia diz também em João capítulo 14, 26, que ele ensina. É interessante esse texto, porque esse texto de João 14, 26 fala assim que o Consolador, ele vos ensinará e vos fará lembrar daquilo que nós temos ouvido, ou que nós aprendemos ou estudamos acerca de Cristo. Existem algumas pessoas que falam que não estudam teologia ou não estudam a palavra de Deus porque o Espírito Santo revela aquilo que elas precisam saber a respeito da palavra. É mentira. É mentira. O nosso dever como cristão é estudar a palavra, porque ele não vai te revelar o que você precisa saber a respeito da palavra. Ele vai te ensinar quando você estiver lendo a palavra, e ele vai fazer você lembrar daquilo que você leu e daquilo que você ouviu. Você dizer que ele vai te revelar a palavra é mentira. É mentira. Ele pode te revelar outras coisas. Ele pode te revelar os segredos da palavra quando você está estudando a palavra.
Agora, dizer que ele vai te revelar o ensinamento, isso é mentira. Ele pode te dar o dom da ciência, o dom da sabedoria, mas tudo isso só vai se desenrolar na sua vida quando você se dedicar o seu tempo ao estudo das Sagradas Escrituras. Você tem que fazer a sua parte. Qual é a nossa parte? A nossa parte é leitura, é estudos. Essa é a nossa parte, é orar, jejuar. E quando nós nos dedicamos ao estudo da palavra, aí sim ele nos ensina a palavra, e quando precisamos desse ensinamento, ele nos revela. Eu vou te provar isso para você. Teve uma irmã que recebeu a visita de um testemunho de Jeová na casa dela, e esse testemunho de Jeová começou a falar para ela que o Espírito Santo era um poder, começou a ensinar para essa irmã coisas que iam ao contrário do que ela conhecia. Só que essa irmã conhecia, e ela não frequentava escola dominical, ela não frequentava culto de doutrina, ela não estudava a Bíblia. Era uma irmã que só queria saber de revelação, profecia, culto de oração. Não sou contra isso, não sou contra isso. Mas, como Pedro disse, temos que ter uma vida equilibrada. A mesma proporção que eu oro e jejuo, eu tenho que ler e estudar a palavra. Crescer na graça e no conhecimento, é uma balança. Esse testemunho de Jeová chegou à porta da casa dessa irmã e acabou com essa irmã. A irmã ficou sem argumentos para provar para esse irmão, para esse testemunho de Jeová, que ele estava errado. E ela procurou o seu pastor e pediu para ele para que ele ajudasse. E o seu pastor virou para ela e falou assim: irmã, participa mais dos cultos de ensino, da escola dominical, aprende mais a palavra. E ela falava assim: nossa, pastor, eu achava que o Espírito Santo ia me revelar quando eu precisasse. Não, a Bíblia não diz que ele revela quando nós precisamos. A Bíblia diz que ele nos ensina a palavra. Ele nos faz lembrar a palavra de Deus. Então, esse também é um dos atributos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele chama e capacita homens para a obra. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, diz que eles estavam orando e jejuando, e o Espírito Santo disse: separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho vos chamado. Quem nos chama é o Espírito Santo. Quem nos capacita é o Espírito Santo. Mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos disponibilizar o nosso tempo para o estudo, para orar, para ter uma comunhão com Deus. Precisamos ter momentos de consagração, em jejum. Essa é a nossa parte. O Espírito Santo, ele recebe vários nomes na Bíblia Sagrada. Todos os nomes que ele recebe vai nos revelar a sua relação com algumas pessoas. Primeiro, ele recebe alguns nomes que revelam a relação que ele tem com Deus. Nós vamos ver em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que ele é chamado de Espírito de Deus. Em Isaías capítulo 11, versículo 2, ele é chamado de Espírito do Senhor Jeová. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, ele é chamado de Espírito do Deus vivo. Temos também nomes na Bíblia Sagrada que vai revelar a relação do Espírito Santo com Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, ele é chamado de Espírito de Cristo. Em Gálatas capítulo 4, versículo 6, ele é chamado do Espírito do seu Filho. Existem nomes atribuídos ao Espírito Santo na Bíblia Sagrada que vai revelar sua própria pessoa. João capítulo 20, versículo 22, ele é chamado de o Espírito Santo. Ele é chamado de o Espírito. Lucas capítulo 11, versículo 13, ele é chamado de Espírito Santo. E Hebreus capítulo 9, versículo 14, ele é chamado de Espírito Eterno. Então esses nomes vão revelar a sua própria pessoa, que ele é Espírito, que ele é Eterno e que ele é Santo. Existem alguns nomes atribuídos ao Espírito Santo na Bíblia Sagrada que revelam a sua relação com a igreja. Por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 13, ele é chamado de Espírito da promessa.
Por quê? Porque através dele recebemos a promessa de Deus e o cumprimento dessa promessa. João capítulo 15, versículo 26, ele é chamado de Espírito da Verdade. Por quê? Porque é Ele quem testifica da verdade na nossa vida. É Ele quem testifica da palavra de Deus na nossa vida. Em Romanos capítulo 8, versículo 2, ele é chamado do Espírito da Vida. Porque não existe vida espiritual sem o Espírito Santo. Não existe comunhão com Deus sem o Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 29, ele é chamado de Espírito da Graça. Porque ele foi nos dado mediante a graça. Ele é um favor imerecido que nós temos. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, ele é chamado de Espírito da Glória, porque é ele quem revela a glória de Deus ao homem. Em João, capítulo 14, versículo 26, ele é chamado de O Consolador. Sabe por quê? Porque quando você está sozinho, quando todo mundo te abandona, é ele quem fica do seu lado. Igual Jó. Jó perdeu tudo, a sua esposa, ela se levantou contra ele, mas ele tinha um caco de telha que coçava as suas chagas, que não reclamava do cheiro ruim, de podridão da sua carne, mas estava junto com ele. Esse caco de telha simbolizava, tipificava o Espírito Santo. Ele é o nosso consolador, porque por mais que as suas chagas cheirem mal, por mais que a sua pele esteja apodrecida pelo pecado, se você se arrepender, ele sempre vai estar com você. Ele nunca vai te abandonar. Nos momentos mais difíceis da sua vida, ele vai coçar suas feridas e vai falar: estou aqui. Ele é o nosso consolador. Quais são os símbolos que revelam o Espírito Santo? Nós temos alguns símbolos que revelam a pessoa do Espírito Santo. O primeiro é Mateus capítulo 3, versículo de número 16. A pomba. O Espírito Santo não é uma pomba. Ele é tipificado e simbolizado pela pomba. Por quê? Porque a pomba, ela demonstra algumas coisas. Ela demonstra amabilidade, ela demonstra gentileza, brandura, pureza. A pomba é o símbolo mundial da paz. E é dessa maneira que o Espírito Santo opera no homem. Ele traz para a vida do homem paz, pureza, inocência, amabilidade, paciência. Essas são algumas das virtudes que, quando o Espírito Santo ele entra no espírito humano, ele vem habitar no espírito do homem, ele traz para o homem. Outro símbolo do Espírito Santo na Bíblia Sagrada é o vento. Se você não sabe, o vento ele é responsável por 80% da alimentação humana. É isso mesmo. O oxigênio que nós respiramos, ele é responsável por mais de 80% da nossa alimentação. Nosso corpo necessita dele. E o Espírito Santo, de igual forma, ele é responsável por uma grande porcentagem da nossa vida espiritual. O vento ele traz refrigério nos momentos de calor, nos momentos de angústia. O Espírito Santo também traz esse refrigério à nossa alma. Outro símbolo do Espírito Santo é o fogo. O fogo, Lucas capítulo 3, versículo 16. O versículo que fala sobre o vento é Atos capítulo de número 2, que fala que ele veio como um vento veemente e impetuoso. Lucas capítulo 3, versículo 16 vai falar sobre o fogo. O fogo ele queima, o fogo ele limpa. Isaías capítulo 6 mostra esse fogo que purificou Isaías. O fogo ele endurece e ele amolece materiais. Assim também o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Ele nos deixa mais rígidos para suportar as adversidades, mas ele amolece o nosso coração para estarmos sensíveis à palavra de Deus. Outro símbolo do Espírito Santo é a água. João, capítulo de número 7, versículo 37 ao 39.
A água, ela limpa, a água é indispensável à vida. O Espírito Santo também, ele é aquele que limpa o nosso coração das mágoas, da angústia, da tristeza, e ele é indispensável à nossa vida espiritual. O último símbolo que eu quero falar para você nessa aula do Espírito Santo é o azeite. Zacarias capítulo 4, versículo de número 2 ao número 6. Esse é mais um símbolo do Espírito Santo, o azeite. E o azeite, ele tem algumas representatividades na Bíblia Sagrada. Por exemplo, o azeite, quando é colocado nas feridas, ele é um remédio. Ele traz a cura. Ele era usado no Antigo Testamento como remédio, na época de Jesus. Ele era colocado sobre as feridas e ele ajudava na cicatrização dessas feridas. E o Espírito Santo, ele age dessa maneira na nossa vida. Os médicos até conseguem remédios, fórmulas para curarem as feridas do nosso corpo, mas as feridas da alma o médico não consegue curar. Mas o Espírito Santo é o azeite e o remédio para essas feridas. O azeite na orelha significa que estamos aptos para ouvir a voz de Deus. O azeite no rosto é um símbolo da glória de Deus em nossa vida. O azeite na mão significa que estamos aptos para o trabalho na casa de Deus. É também direção do Espírito Santo nas nossas vidas. O azeite nos pés representa a direção do Espírito Santo na nossa caminhada. E o azeite na cabeça representa a unção de Deus sobre a nossa vida. Então eu quero que você receba esse azeite sobre a sua vida, receba esse fogo do Espírito Santo sobre a sua vida, receba o vento que traz refrigério, a água que limpa, receba a pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, trazendo paz, pureza, brandura, paciência para você. Receba o Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo. Busque os frutos do Espírito. Porque Ele tem muito para trazer e para nos oferecer. Que Deus abençoe a sua vida. Curta os nossos vídeos, compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Nos ajude a divulgar essa grande obra que estamos fazendo. Que Deus te abençoe e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.